Olá, telespectadores. Estamos reunidos para tomarmos um café e ocuparmos esse espaço de diálogo. Hoje, com a presença do professor Pedro Lucino, para conversarmos sobre a formação de educadores para uma cidadania. Aguarde um minutinho e já iniciamos. Quero iniciar esse café de hoje com o professor Pedro Lucino, que é um professor de sala de aula, um educador com muita experiência, trabalhando com crianças, com adolescentes, em filosofia, em formação humana. Mas eu gostaria de iniciarmos o nosso café, professor Pedro, como é de costume, vendo uma pequena reflexão para que nós e os telespectadores possam pensar conosco sobre o que nós vamos conversar. É retirado do livro A Filosofia no Nosso Dia a Dia, usado no 7º ano. Correto. O professor Pedro, inclusive, deu aula utilizando esse livro. É no capítulo 3, a reflexão Faça a Sua Parte. Num certo lugar do Oriente, um rei resolveu criar um lago diferente para as pessoas do seu povoado. Ele quis criar um lago de leite. Então pediu que cada um de seus súditos levasse apenas um copo de leite. Com a cooperação de todos, o lago seria preenchido. O rei, muito entusiasmado, esperou até a manhã seguinte para ver o seu lago de leite. Mas qual foi a sua surpresa no outro dia pela manhã, quando viu o lago cheio de água e não de leite? Consultou o seu conselheiro, que o informou que as pessoas do povoado tiveram todas o mesmo pensamento. No meio de tantos copos de leite, se só o meu for de água, ninguém vai notar. Pense nisso. É por isso que estamos nessa situação, em que todos, por comodismo, esperam pelos outros. Não espere pelo leite dos outros para encher o lago da vida. Participe com a sua parte. Professor Pedro, nós vamos falar sobre cidadania, sobre educação, sobre filosofia, nesse nosso diálogo, tomando o nosso café. Perfeito. E eu gostaria então, e os telespectadores também, que o senhor dissesse um pouco da sua formação acadêmica, da sua inspiração para ser educador nesse século XXI. Professor Silvio, essa mensagem, essa ideia lida anteriormente, foi muito válida. Todos nós temos que fazer a nossa parte. E eu, como educador, estou aqui neste momento hoje muito congratulado por estar participando deste café com ideias com você. E para tornar esse ambiente ainda mais, digamos, harmônico e natural, eu gostaria de tirar este meu, digo paletó, blazer, porque muitos professores só usam isto aqui no final de uma formatura, no final de ano de uma caminhada. E eu vou tirar. Fique à vontade. Obrigado. A sala é nossa junto com os telespectadores. Isso, obrigado. E professor, essa caneca que eu tenho agora em mãos, além de tirar o paletó, eu gostaria de presenteá-la depois no final. Essa caneca que o senhor está recebendo é uma caneca que eu recebi de um aluno, uma aluna melhor, no final de ano, e foi uma inspiração muito linda, porque depois de uma caminhada de reflexão filosófica, porque como a gente estava falando, eu leciono a dimensão dos livros formados pelo Centro de Filosofia e Educação para o Pensar, editora Zófos. E você perguntou, agora eu vou entrar, depois desse momento bem espontâneo, eu vou entrar na reflexão de que como foi a minha formação acadêmica. E eu diria que o Centro de Filosofia busca trabalhar uma educação emancipatória. E esse é um projeto lindo que eu vivi na minha infância. Nunca me esqueço de das pessoas que foram para mim um dos maiores educadores, meu pai, que ao me caminhar no sítio que a gente morava, de um local para o outro, para a casa do avô, ele dizia, filho, vai caminhando a pé. E ali eu sentia nele esse poder de ser mestre e de emancipar. E sabe, professor, ao ser convidado para esse café, fiquei a refletir que outras razões, e diante desta pergunta tão forte como foi minha formação acadêmica, outras pessoas fizeram parte desse meu estudo. Fiz naturalmente o ensino infantil,
ensino médio, ensino superior, pós-graduação, mas existiram criaturas que me tornaram, por isso a presença do professor, da arte de lecionar. E aí eu trago aqui a presença da minha primeira professora, a Dona Rosa. Ela foi e tive a grata felicidade de exercer um cargo público no meu município e concedi a ela o título de cidadão, no caso biguaçuense. Sou de origem aqui, Manezinho, dessa grande Florianópolis, porque na minha concepção, Manezinho não é só da ilha, é da grande Florianópolis, como Enseada de Brito, como São Miguel, ali em Biguaçu. E um dia minha mãe me trazendo ao centro, porque a gente vinha ao centro, o centro não era Biguaçu, o centro era Florianópolis. E ao chegar aqui, ela me deu uma outra grata surpresa de lição de professor, de mãe. Filho, vamos passar a nossa ponte a pé, a ponte Ercílio Luz, que hoje, eu espero ainda passar um dia, certamente com ela ainda em vida, espero. E a gente passou, e eu me recordo muito bem da passagem, aquelas madeiras, e a gente via lá o mar lá embaixo, aquilo me assustou muito. Mas aquilo me deu energia para ir e depois voltar, porque eu tinha do lado alguém que me conduzia. E aquilo que o Celso Nunes falou no primeiro encontro foi muito marcante. Eu só vou no ombro de quem me causa segurança. E a Dona Rosa foi uma. A professora Maria Luísa, do ensino médio, de uma escola que eu trabalhei. Essa mulher me inspirou muito. E um dia eu cheguei na sala de aula para dar um recado, porque eu também exercia a função de orientador. E eu fiquei muito surpreso no início da aula, com todos os alunos de pé. E aquilo eu me arrepiei de cima a baixo. E após ela dizer boa noite, todos os alunos sentaram. E eu fiquei sabendo que ela passou essa mensagem aos alunos da importância do silêncio, de começar bem uma aula. Então a minha formação acadêmica, professor, é fruto de inspiração de um Ney Brasil, de um Márcio lá na filosofia. Então, são criaturas que fizeram e fazem parte da minha história acadêmica. Ler, estudar, escrever, ir ao encontro do conhecimento também foi um fator muito forte, sim. Muito bem. Professor Pedro, o senhor é um educador, tem sua família, seus filhos. Nós estamos também tendo na participação nesse café de muitos pais, muitos educadores. Então, o senhor como um educador, com sua família, seus filhos, como um educador em sala de aula, o que é exercer a profissão, ser educador hoje, na sua opinião? Ser educador hoje é exercer uma das mais brilhantes funções. O imperador Pedro II dizia que é muito nobre ser realmente um mestre. É uma das funções mais importantes, assim como é a de um médico, de uma pessoa que faz um trabalho de limpeza numa instituição, numa casa. Mas o mestre e professor é uma função de mediador, de empatia, na minha concepção, de capacidade de se colocar no lugar do aluno. E o Centro de Filosofia, eu percebo, tem essa sensibilidade nos escritos dos livros que são passados por essa instituição, nessas 500 escolas por esse Brasil afora. E ser professor, então, é estar motivando os alunos a desenvolver uma autoestima, um equilíbrio diante do saber, uma busca pela uma sabedoria que leve a uma cidadania, sim, é o nosso tema hoje, é uma cidadania, a um uso de critérios de saber direitos e deveres. E na minha família, eu busco viver isso. Essa semana eu completei 50 anos e recebi, até por sinal, utilizando os meios virtuais, porque o educador, na minha concepção, também tem que usar os meios virtuais. Com dificuldades, recebi um WhatsApp da minha pequena e fiquei grato por ela me considerar o mestre da vida dela. Então, isso é ser professor. É ser alguém que chega na sala de aula, professor Silvio, e é capaz de abrir, eu chegar primeiro, eu já digo, independente de salário. Eu trabalhei em escolas em que a dificuldade era vastíssima. Eu sou um professor de 50 anos de vida, tenho 22 anos lecionando. E foi muitas vezes difícil ter que motivar e ajudar os meus alunos, ajudá-los, não conduzi-los, a criar um gosto pelo saber. E muitas vezes eu carreguei, me lembro na primeira escola emérita Duarte Silva e Souza, que eu dei aula na escola pública, eu carregava uma caixa, uma mochila nas costas, entrava no ônibus,
para conseguir levar aquelas fitas cassete, o aparelho que era um enorme. Muitas vezes carreguei isso e chegando à escola a gente pegava a televisão da secretaria, colocava nos ombros e levava na sala para poder lecionar. Então, ser esse educador hoje é estar aberto e empático. Muito bem, o senhor colocou uma questão importante, que é de olharmos para o nosso aluno, para o nosso filho, com os olhos como eles nos olham. E aí eu sempre, quando eu escuto isso, eu me lembro, um bom advogado é o que se coloca na posição do seu cliente. Um bom médico é aquele que se coloca na posição do seu paciente. Um bom educador é aquele que se coloca no lugar do seu aluno, do seu educando, ou do seu filho. E aí, professor Pedro, nós todos, telespectadores, nós que estamos aqui tomando esse café, estamos curiosos para saber sobre sua visão de sociedade. Como é que o professor Pedro vê a sociedade? Professor Silvio, é muito desafiadora essa pergunta. E nesse café ela me inspira a dizer que uma visão única não pode existir. A minha visão é de uma sociedade que me faz sonhar com o período do século de Péricles, lá da Grécia. Dessa filosofia que o Centro Filosófico tanto enfatiza na reflexão, no dia a dia nas escolas. E o século de Péricles era um século onde as crianças podiam brincar, estudar, porque era a realidade de Atenas. Esparta era mais guerreira, Atenas era mais dada à educação. Uma pena que essa educação não caminhou talvez como os sonhos do século de Péricles e como foi efetivamente concretizada no momento. Então, vejo nessa dimensão, visão social, eu diria que a democracia hoje nesse país está se implantando também. Essas manifestações públicas, essa realidade estrutural da internet, das comunicações online, tem que ser repensadas porque nós precisamos de uma comunicação, de uma educação, de uma visão social que me leve, sim, a ver o outro não como alguém que está competindo comigo, mas alguém que está me ajudando no processo. E a escola é o local, a família, mas eu diria que a gente está aqui tomando esse café porque é o foco da nossa atenção. Nós trabalhamos com livros, com um livro que é uma coisa tão importante. E essa visão social que eu tenho, professor, faz parte também de alguns livros que eu li na vida. De um Fernão Capelo Gaivota, que eu não devo viver no meu local único, eu devo procurar ser ousado com inteligência. Mas às vezes a gente cai. E a visão social, então, na minha concepção, ela não pode ser unilateral e única. Ela tem que ser universal. Não resta dúvida que para a gente ser cidadão, para a gente participar dessa sociedade, nós precisamos também estar aberto ao que os outros pensam. E essa participação significa estar inteiro nessa sociedade. Mas aí, uma curiosidade, e eu gostaria que a gente trocasse ideias sobre isso, uma escola com educadores reflexivos, formando pessoas para a cidadania, e aí nós defendemos com e pela filosofia, desde os primeiros anos escolares, lá na educação infantil, no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. Uma escola, então, reflexiva, ela tem algumas características. Vamos levantar para os telespectadores algumas dessas características que diferenciam uma escola reflexiva de uma escola não reflexiva. O que nós poderíamos levantar algumas ideias? Em primeiro lugar, professor, ela, na minha concepção, ela não pode ser conteudista. Ela deve sim desenvolver projetos sintonizados com a realidade estrutural. Por isso a filosofia tem que estar sempre atenta à realidade. Por isso levar em consideração os pais, o educando. Por que não levar em consideração o educador? E o educador sempre se atualizando, se formando. E também, eu diria que, preparando e refletindo sobre essa realidade, uma escola que desenvolva a capacidade do raciocínio, da criatividade, da ética, de uma visão social equilibrada, universal, sem esse radicalismo, e, por que não, da coerência. Isso tudo, professor, não resta dúvida, ensinado pelo diálogo. A sala de aula é um lugar privilegiado, é um fórum, é uma praça pública onde a gente pode dizer a palavra. Então, antes de irmos para um rápido intervalo, eu
eu gostaria de deixar no ar uma pergunta que eu tenho feito em todos os programas, essas conversas que nós estamos tendo. Ensinar filosofia através de um programa filosófico, incentivado para que aconteça na família, para que aconteça na sala de aula, pode ser um dos caminhos de uma revolução silenciosa. E escolas no país estão desenvolvendo. Então, como é que o senhor vê esse ensino de filosofia nessa revolução silenciosa que está acontecendo para o país? Um rápido intervalo e já retornamos para continuarmos com o professor Pedro. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornamos ao nosso café e a pergunta que ficou no ar era sobre essa revolução silenciosa. Mas antes do professor Pedro colocar as suas ideias, suas considerações, gostaria de lembrar aos telespectadores para entrarem lá no nosso site editorasofos.com.br, que está aí no seu vídeo, e participem da enquete referente a esse tema, educação, filosofia e cidadania. Mas, professor Pedro, sobre essa revolução silenciosa que está acontecendo nas escolas através da filosofia, de um diálogo filosófico, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vejo como uma revolução silenciosa e emancipatória, professor. Porque a escola, com o conteúdo do Centro de Filosofia e com essa caminhada e proporcionando também às escolas o cuidado para que tenham na reflexão a dimensão do apenas o uso de uma tecnologia. O uso da tecnologia é importante, mas não é central. E às vezes ficar no tablet ali a manusear e não ter um livro a fazer os exercícios, porque eu me lembro quando dei aula, os livros de filosofia da editora Zofos têm exercícios a serem feitos em casa, exercícios a serem feitos com a família. E nessa dimensão, o conhecimento e a contribuição social que deve haver, a saber compartilhar esse conhecimento nessa dimensão desta revolução, porque ao partilhar o conhecimento, o aluno, o professor, a família, por que não a escola, ela está fazendo uma transformação gradativa. Não aquela revolução, digamos, por fazer, mas aquela revolução do pensar sadiamente, do pensar e rever os atos que se erra na própria família, dos atos que se erra na sala de aula. Porque um professor que quer ver gestar uma nova sociedade, e deve estar aberto a uma nova sociedade, deve estar ciente dos seus erros, das suas limitações, e não também ser aquele que se considera o dono do saber. Por isso, na minha concepção, ele deve ajudar a conduzir o processo, nunca expor de início sua opinião. Expor sua opinião, sim, porque ele quer também transformar a sociedade com sua participação, professor. Ótimo. O professor Pedro está também participando da formação continuada em filosofia, o EAD em filosofia, que o Centro de Filosofia e Editora Zofos oportunizam para as escolas que são parceiras. E nós estamos hoje com 3 cursos, estamos caminhando aí para a reta final desses cursos do primeiro semestre, e são 105 professores do Brasil inteiro que estão participando dessa formação continuada, através da modalidade de ensino à distância. Professor Pedro, os telespectadores gostariam de saber como é e por que essa formação continuada em filosofia e quais as vantagens de participar dessa formação. Professor, é de suma importância essa formação continuada. O curso EAD que a editora Zofos e o Centro de Filosofia proporciona, eu percebo ao ter contato no dia a dia lá como assessor pedagógico que eu estou sendo, que isso enriquece muito a sala de aula. E ter contato, por exemplo, eu tenho aqui o plano de aula que nós elaboramos, eu, no caso, a Lívia Carvalho, lá de Minas Gerais, a Juliana Rosa, lá de Guaratinguetá, veja bem, nós realizamos isso aqui agora esse mês,
Cada um fez uma leitura de uma realidade. Interessante, o plano foi elaborado, e aí eu fiz um pouco com a minha leitura do ensino médio e do ensino fundamental, e acrescentei umas ideias. Lá vem a Juliana e diz, olha, é importante descer um pouco o nível que a gente está fazendo para o segundo ano. Para o segundo ano do ensino fundamental 1. E isso me faz ter o contato e relembrar de uma figura muito importante, que são os tutores desses cursos. São pessoas que escreveram livros. E a professora Neuza, por exemplo, ela é a minha tutora no caso. O quanto ela escreve bem e tem uma sabedoria ímpar e particular de manifestar o conhecimento. E motiva, nos dá motivação. Então, participar desse curso EAD, eu sei do que é ser professor. Durante 22 anos eu leciono. E a sala de aula realmente exige muito, e a escola também exige, porque quer qualidade e precisa de qualidade. Mas chegar em casa e utilizar mais uma meia hora, uma hora de um curso à distância, é muito gratificante, em vez de navegar nas internets de outras formas. Muito bem. E o senhor tem a lembrança, né? Trouxe a lembrança os tutores. Então, os tutores hoje são 2 aqui de Santa Catarina e uma tutora que está no Rio de Janeiro. E alunos do Brasil inteiro, inclusive estão nos assistindo também. Né? Certo. Então, isso significa a preocupação que nós, enquanto estrutura de Centro de Filosofia e Editorasófos, temos para que os professores, aqueles que estão lá na linha de frente, como o senhor, possam ter subsídios para fazer um trabalho reflexivo, filosófico, emancipatório, com muito mais propriedade. Então, essa é uma forma que nós encontramos, utilizando os meios que temos, virtuais, para que um grande grupo de pessoas possam socializar os seus saberes, socializar as suas ideias, perceberem novas visões, novas posturas, novas maneiras de fazer filosofia com as crianças, com os adolescentes. E é esse o objetivo dessa formação continuada. Antes de nós irmos para o último bloco, né, com as suas considerações finais, o professor Pedro é o assessor para as escolas do Nordeste do nosso país. No Nordeste nós temos um trabalho muito grande com várias escolas, o professor Pedro sabe disso. E nós teremos, a partir desse ano, o professor Pedro assessorando diretamente as escolas do Nordeste, junto com outros professores que assessoram outras regiões. Então é uma satisfação poder anunciar isso também para os telespectadores, e eu gostaria que o senhor colocasse o que é ser um assessor filosófico aos professores, às escolas lá no Nordeste, que estão conosco há 15 anos, 10 anos, fazendo um trabalho sistemático de reflexão filosófica. Aí, professor, ser assessor pedagógico das escolas do Nordeste é um desafio vastíssimo. Eu diria que hoje utilizar aquelas frases de Søren Kierkegaard. Eu devo compreender a vida olhando para o passado e viver a vida olhando para o futuro e, por que não, o presente. E substituir a sua pessoa, para mim, vai ser uma tarefa árdua, mas consciente de que todo o conhecimento que a Editorasófos, que o Centro de Filosofia desenvolveu, está desenvolvendo, está acessível a todos nesse país. E eu certamente vou levar essa caneca que eu vou lhe dar no futuro, quando talvez eu parar a minha função como professor e como assessor pedagógico. E também esta caneca do Café com Ideias que eu vim participar hoje. E ela irá concretamente na minha bagagem. Eu sou pequeno e aí eu acho que no avião ou no ambiente que eu estiver circulando não vai pesar tanto. Mas também receberei certamente a caneca da escola que lá vou chegar. Daquele professor que está lá lecionando com toda a garra e luta. E talvez até brindaremos um café juntos, utilizando esse material, esse meio. Então, ser um assessor... E aí eu me recordo, professor, porque eu tenho uma paixão muito grande por os autores de livro, e tenho hoje ainda. Não tenho
essa dimensão talvez mais da adolescência, mas eu sei o que é. Me lembro quando chegava alguém, ou a gente no colégio que eu lecionava, chegava o autor do livro. Você vai ser indispensável estar lá comigo, talvez, em alguns momentos. Porque os alunos vão querer o seu contato, a sua presença física. Mas eu estarei representando a história desse passado, que é a história daquele colégio também. Eu estou lendo, nós temos lá os locais para a gente ler o que foi feito em cada escola, né? A ficha ser, consegui lembrar a ficha ser. Estou estudando, vendo o que foi feito naquela escola, ao saber que aquela escola foi atendida pelo Centro de Filosofia há 10 anos atrás, que ela já tem uma caminhada, que ela já ganhou o prêmio Troféu Amigos da Filosofia. Então eu tenho que ter essa sensibilidade e me preparar bem para poder passar os conhecimentos que o Centro de Filosofia está me possibilitando estudar. Que bom. Sr. Pedro, nós vamos para o intervalo e no retorno as suas considerações finais, sua mensagem a todos os telespectadores desse momento em que nós ocupamos como um espaço de diálogo. Só um minutinho e já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornamos ao nosso café com as considerações finais do professor Pedro Lucino, que veio tomar um café conosco e aonde eu ganhei uma caneca e ao mesmo tempo não ganhei. Perfeito. Antes das suas considerações, fazer um brinde, professor. Tá bom, professor. Com o nosso café. Obrigado. Para que a gente possa continuar se aprofundando nesse trabalho filosófico, nesse trabalho de assessoria, enfim, ajudando as pessoas a se emanciparem. Então, eu gostaria que o senhor colocasse as suas considerações finais. Professor, as minhas considerações finais é de que nós temos um grande desafio neste país de tornar as escolas, os educandos e os professores capazes de gerar essa educação emancipativa, emancipatória, capaz de tornar uma educação transformadora também da vida particular, da vida familiar e da vida social. E eu diria que na primeira entrevista que eu tive com você, e terminando aqui, eu cheguei a partilhar para você que esse país precisa ter uma filosofia reflexiva que o Centro de Filosofia proporciona. Mas eu diria que uma América, que o mundo precisa hoje de uma filosofia que vá além, que vá ao encontro que vá ao encontro desse todo. Então, o meu sonho é ainda ver um dia os nossos livros de filosofia e o pensamento criado nesses 25 anos de caminhada estar em outros locais desta América e deste mundo. Porque esse projeto, pela leitura que eu estou vendo e pelo contato que tive dando aula, tem sim uma proposta emancipatória capaz de fazer gestar um novo saber filosófico. Muito bom. As suas palavras são muito importantes, tanto para minha pessoa como articulador e responsável por esse programa, por esse material, assim como para toda a nossa equipe de assessores e toda a nossa equipe de escolas por esse país todo. É uma satisfação e uma honra poder ter tomado esse café e conversado com o senhor. Muito obrigado. Professor Pedro, todos os nossos convidados para o café recebem o livro Filosofia Viva, escrito por muita gente desse país, que contribuiu para que nesses 25 anos a gente pudesse chegar até onde nós estamos hoje. E tenho certeza que ao receber esse livro o senhor vai ajudar a construir os próximos 25 anos que nós temos planejados também nesse livro. É uma honra passar esse livro às suas mãos. Muito obrigado, professor Silvio. E agradeço você estar me doando esse livro. Toda segunda-feira, para preparação da gente ir ao encontro das escolas, dos professores, dos educadores, a gente lê essa história. E realmente há uma riqueza muito grande aqui dentro.
e será uma satisfação guardar, não na minha mala, mas no meu cantinho especial, daqueles livros que eu tenho na minha mente, que eu li, e certamente vou procurar contribuir e ajudar no processo de tornar essa filosofia viva em todo o nosso país.